deveria estudar a Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu gostaria de falar sobre a natureza pecaminosa, pois é extremamente importante e já faz um tempo desde que falamos disso e colocamos em 5 categorias. As 5 categorias não estão na Bíblia, é algo que nós desenvolvemos e está na tela aí. Ignorância, porque não quer aceitar, licença, uma luta e a graça. Dessas 5, a única bíblica é a graça. E vamos começar, em primeiro lugar, com a ignorância. Irmão Swaggart, posso só comentar? O senhor disse que essas não estão na Bíblia, algo desse tipo. Acho que todas ali estão. O princípio existe, exemplificado na Bíblia, em um desses. O que eu quis dizer é que não está palavra por palavra na Bíblia. Sim, mas o princípio de cada um está. Com certeza, é verdade. Pegamos o primeiro aqui, que é a ignorância. A igreja sabe tão pouco sobre a natureza pecaminosa, não entende dela. Alguns até entendem. Sempre existem alguns que entendem, mas não são muitos. E creio que você mesmo falou, e talvez você tenha estudado na área da psicologia, estou errado nisso? É que eles não chamam de pecado, não se referem à natureza pecaminosa, mas é o que é. Quando estudam os aspectos diferentes, natureza adâmica, natureza escura e tal. E até as escolas de psicologia, uma grande maioria reage, fazendo com que as pessoas larguem a teologia. Quando você volta para o ano 1800, 1700, é o que eles queriam fazer, largar a teologia do calvinismo. A teologia de Calvino era muito proeminente no século XVII, século XVIII. Então, as pessoas que eram muito bem educadas queriam fazer as pessoas largarem essa doutrina, que eles chamavam de doutrina da condenação, do pecado, julgamento e tudo mais. E para fazer isso, eles inventaram escolas de psicologia, desenvolvendo várias teorias. Eu acho até que existem umas 100 escolas diferentes de psicologia com várias teorias. Olha, nós ensinamos que, na queda, alguém pode perguntar: o que é a natureza pecaminosa? É aquilo que aconteceu com Adão e Eva depois da queda. Quando eles se desviaram de Deus, a natureza deles passou a ser pecaminosa. E às vezes usamos o termo em relação às coisas ridículas que as pessoas fazem e falamos: é a natureza deles. É a natureza deles. Foram criados assim e por aí vai. Mas olha, não existia esse negócio de natureza pecaminosa em Adão e Eva antes da queda. Eles, quando caíram, perderam a consciência de Deus totalmente, a ponto de pensar só neles mesmos. Por isso, a ênfase na humanidade que não funciona. Então, essa é a natureza do ser humano. Ela se tornou pecaminosa. Antes da pessoa ser salva, vocês podem argumentar se acharem que eu estou errado. Antes da pessoa ser salva, é controlada pela natureza pecaminosa, totalmente controlada por ela. Por isso eles não deixam de fazer coisas que estão controlando e matando a eles. Não conseguem. Esse homem aqui é um exemplo perfeito. Não conseguia parar de beber ou parar de usar drogas. Era a natureza pecaminosa controlando essa pessoa. É a razão por todas as guerras, a desumanidade do homem para com o homem. A natureza pecaminosa está governando essa pessoa. Era a natureza de Deus, mas já não é mais assim. Eu nem vou seguir essa direção. Mas isso é a natureza pecaminosa. Controla a pessoa e só existe uma forma de parar, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o fato mais triste aqui
A maioria dos cristãos hoje em dia, simplesmente por não entender, estão sendo controlados pela natureza pecaminosa, porque a fé deles, e voltamos até a cruz, o único poder que pode controlar é a cruz de Jesus Cristo. Mas quando uma pessoa é salva, alguns dizem que a natureza pecaminosa é removida. Não é não, vou provar para você aqui na Bíblia, enquanto prosseguimos. Mas toda pessoa que não conhece a Cristo é controlada pela natureza pecaminosa. E, infelizmente, a maioria dos cristãos também são controlados pela natureza pecaminosa. E o Senhor não a remove na conversão. Ele deixa em nós para razões disciplinares, para nos disciplinar e nos ajudar a entender que, se não fizermos isso da maneira que Deus quer, a natureza pecaminosa vai nos governar de novo. Você pode pensar que eu não tenho problemas com bebida. Sei que você não tem, ponto final. Mas, se você se desviar da palavra de Deus e depender demais de si mesmo, existe a possibilidade. Olha, quando falamos da natureza pecaminosa, antes da salvação, temos que envolver o termo domínio, que quer dizer senhorio. O pecado domina a raça humana. Ponto final. Então, essa natureza inclina a carne, me inclina o que Deus criou. Tudo que tem a ver com o homem é distorcido pela natureza pecaminosa. Está ferido e está atrapalhado. Jeremias, falando sobre o coração do homem, diz que o coração do homem é desesperadamente malvado. E por que isso? Deus nos criou perfeitos, mas a natureza pecaminosa, a natureza do pecado, tudo em nós, nossa mente, nossas ideias, pensamentos e desejos, vai contra Deus por causa da natureza pecaminosa. Você acredita que a natureza pecaminosa e a adâmica são a mesma coisa? O pecado, para que as pessoas possam entender e não ser muito simplista, mas o pecado é simplesmente desobedecer a Deus. Então, quando Adão caiu, recebeu essa natureza de desobediência contra Deus, como você falou. E para uma pessoa que não é salva, não existe outro caminho a seguir a não ser ter a natureza de desobediência contra Deus governando sobre ela. E a manifestação, como isso manifesta, é diferente em pessoas diferentes, até mesmo nos crentes, até em pessoas que não são salvas. Mas e o meu vizinho bonzinho? Ele não é salvo, mas ele é honesto. Se o seu carro quebrar, ele te ajuda com ele. Mas a natureza pecaminosa controla uns mais que outros. Sim, mas ele não fuma, não bebe, e ele foi um soldado durante a guerra, ele é um patriota, Mas esse é o negócio. Para uma pessoa que não é salva, até mesmo as coisas boas que fazem não são justiça diante de Deus. Alguns programas atrás você falou que é o difícil para algumas pessoas aceitarem que até uma pessoa boa sem Jesus não é boa. Então, até uma pessoa que não é salva, olha, eles têm uma natureza pecaminosa que tem domínio sobre eles. Pode não ser beber, fumar, pode até estar indo para a igreja. Mas se não estão salvos, até as coisas boas que fazem não são válidas como boas diante de Deus. Não existe esse negócio de evolução moral. Ainda assim, é a mensagem de muitos pregadores. Você pode se melhorar. Um campeão habita dentro de você. Você vai ficar melhor. E as pessoas amam ouvir isso. Nós amamos ouvir quão bom nós somos. E quando é colocado em um sentido espiritual, fica ainda melhor. Mas é uma mentira. Você não pode se melhorar. Não existe esse negócio de evolução moral. Isso não existe. Ainda assim, os pregadores que pregam isso têm as maiores igrejas. Não é essa a base das igrejas neoliberais? Vamos nos juntar, vamos nos associar uns com os outros e nossa bondade vai se multiplicar e por aí vai. Osmoses. Claro. Na queda do homem, vocês acreditam que nos inclinamos para o que é mal, totalmente quebrantados, incapazes de tomar a decisão correta? Com certeza, de nós mesmos somos incapazes de fazer o que é certo.
Podemos fazer algumas coisas certas, mas vamos errar mais cedo ou mais tarde. A grande discussão entre o calvinismo e o arminianismo é: o calvinismo ensina que o homem não pode exercitar nenhum esforço de si mesmo para com Deus e que Deus precisa os escolher, os achar, convertê-los e salvá-los. Deixa eu pedir sua ajuda sobre algumas coisas aqui. De uma certa forma, eu creio que isso está certo. Um homem que não é salvo de si mesmo, ele está morto em seus pecados e delitos. E morto é morto. Não é algo crítico, não é em um mau estado, não é muito doente, ele está morto. E algo morto não tem vida nele, está morto. E dele mesmo, a não ser que o evangelho seja pregado para essa pessoa e o Espírito Santo trabalhe em cima do evangelho que é pregado, ou passe para ele de alguma outra maneira, no carro, sei lá, ele não tem como entender nada sobre Deus. Acredito que você se inclina muito para o calvinismo, mas eu me inclino mais para o arminianismo. O Armínio diz que o homem pode decidir dizer sim para o Senhor e ser salvo. De si mesmo, eu acho que não. De si mesmo, eu acho que não. Com a ajuda de Deus, não sozinho. Nós respondemos ao Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, sim. Claro, com a ajuda de Deus. Mas o calvinismo, ele ensina não só presciência, mas predestinação. Então tem que juntar isso tudo. E ensinam a graça irresistível. Graça irresistível também. Nós não acreditamos nisso. Não. É o que quero dizer, essa é a diferença. Como é que eles chamam mesmo? O princípio da tulip. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Olha, certo, eu não acredito nisso não. Eu posso mencionar que sua forte ênfase no fato de que as pessoas estão perdidas pode fazer com que um calvinista sinta que você está no time deles. Acho que você não está, mas acho que você é um arminiano nesse sentido. Sou mesmo. Mas a verdade é que o homem está mais perdido do que às vezes queremos admitir. Ele está muito perdido e nós só podemos ser salvos quando vem o Espírito Santo. Nós vamos continuar no próximo programa, não perca o seu raciocínio. Obrigado por estar conosco hoje, foi muito bom estar com você. Não perca o próximo programa, pois vai ser uma bênção. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução. Muitos de vocês gostam do pingente ou broche com a cruz e